Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou começar com o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Nós vamos conversar sobre um impasse criado por uma decisão do ministro Luiz Fux, uma decisão em caráter liminar, que determinou ao Congresso votar os vetos presidenciais pela ordem. Né? A Câmara e o Senado estavam pensando em votar primeiro os vetos relacionados à questão da distribuição dos royalties, e o ministro Fux entendeu que esse veto não poderia furar a fila, que antes o Congresso deveria apreciar os mais de 3 mil vetos que se encontram dependendo de uma decisão do Congresso. É sobre esse tema que eu vou conversar com o senador Sérgio Souza. Senador, e aí, como é que fica esse impasse? Pois é, né, Armando? Quando há uma necessidade de interesse nacional, aí nós temos que buscar uma solução, né? O impasse conhecido de toda a sociedade brasileira, o veto com relação aos royalties e a vontade do Congresso Nacional, naquele momento, de votar este veto tão somente, levou ao Congresso se reunir numa votação de um requerimento de urgência, colocou o veto dos royalties na frente dos demais. Aí alguns parlamentares socorreram ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Fux, designado relator, deu uma liminar dizendo que nós temos que obedecer à ordem cronológica, porque todos os vetos, na forma que está na Constituição hoje, entende-se que tem urgência, porque eles têm um prazo de 30 dias para serem votados. Não sendo votado, eles trancam a pauta do Congresso Nacional. E aí criou todo esse imbróglio, até o Congresso tentou naquele momento fazer uma cédula única para votar todos os vetos, inclusive o dos royalties, e aí depois, no entendimento das lideranças, dos partidos, acharam por bem não apreciar desta forma. E agora, no começo do ano, a nossa vontade é encaminhar uma solução para que possamos votar aqueles vetos que entendemos ser necessários serem votados, porque eles afetam diretamente a população brasileira. O senhor, então, apresentou uma proposta de emenda à Constituição tratando exatamente desse assunto. Nós precisamos criar uma solução para esse impasse. Não é admissível o Congresso Nacional não apreciar vetos há mais de 10 anos. É do Congresso Nacional a prerrogativa de dar a última palavra do ponto de vista da criação de leis. Então, o processo legislativo ele só termina ele inicia, às vezes no Executivo, quando o cidadão também, por iniciativa popular, ele propõe ao Congresso Nacional leis, também o Judiciário, propostas do próprio Congresso Nacional, ele pode ter várias fontes de iniciativa, mas a palavra final, do ponto de vista do processo legislativo, é do Congresso Nacional. Então, após tramitado no Congresso, ele vai à sanção presidencial. Na sanção, a Presidência da República, ela pode apor vetos, por duas situações, se entender que é inconstitucional ou se entender que aquilo fere o interesse público. E aí é submetido novamente ao Congresso para que o Congresso analise o veto aposto àquela legislação aprovada aqui no Congresso Nacional. E nós, congressistas, não estamos fazendo a nossa parte. Há mais de 10 anos que não se vota um veto. E pior do que isso, né? Mais de 3 mil vetos que estão aí, hein? Mais de 3 mil vetos. A maioria deles já perdeu até o seu sentido, né? Muitos deles de natureza orçamentária, o orçamento já terminou há alguns anos e ainda estão aqui na pauta a votação deste veto. Mas nós estamos agora sugerindo uma proposta de emenda à Constituição para alterar o artigo 57 e o artigo 66 da Constituição Federal, lá o dispositivo que trata deste assunto, criando uma nova regra. Não teríamos mais 30 dias para votar, e sim 90 dias para apreciar os vetos no Congresso Nacional. E não há mais a possibilidade de trancar a pauta. Ou seja, não haveria mais a urgência imposta pela chegada do veto. O que há é um prazo para o Congresso votar. Se o Congresso Nacional entender por não apreciar aquele veto naqueles 90 dias, prevalece o veto. É o que já acontece hoje no caso de sanção das leis.
vai à presidência da República, ela tem um prazo para sancionar. Se ela não sancionar, prevalece a decisão do Congresso Nacional e aí a lei será promulgada. Então nós sugerimos isso e também demos uma solução. Dentro do ato das disposições transitórias da Constituição, criando um novo artigo, dizendo que o estoque de vetos que temos aí, os mais de 3 mil vetos, eles serão analisados nos próximos 4 anos. Teremos um prazo de 4 anos para analisar esse estoque de vetos. E mais do que isso, demos ao regimento comum do Congresso Nacional a prerrogativa de regulamentar esta situação. E o regimento hoje, por mais que não preveja, mas ele pode ser utilizado, o regimento do Senado, como subsidiário, e lá prevê que se tem uma proposição legislativa em tramitação, se aquela tem uma necessidade de tramitação de forma urgente, mediante um requerimento e uma apreciação da maioria dos pares, pode inverter a ordem. Então, a solução que nós estamos dando é que não haverá mais trancamento de pauta e, por isso, não teremos mais os questionamentos, por exemplo, se trancou toda a pauta do Congresso Nacional ou se trancou tão somente a pauta para os vetos. E, inclusive, este fato, Armando, fez com que nós não votássemos o orçamento no ano passado. E ainda está pendendo de votação. Aliás, é o primeiro ponto da pauta dessa sessão legislativa, na volta do Carnaval. Até o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, já se comprometeu em colocar na primeira pauta do Congresso essa questão da votação do orçamento. Mas ainda paira algumas dúvidas, alguns questionam. Se a Constituição Federal diz que tranca a pauta para as proposições legislativas, o que é a proposta de emenda constitucional? É uma proposição, porque é um projeto de lei, de autoria do governo, de autoria do Poder Executivo, mas é um projeto de lei. O ministro relator deste mandado de segurança no Supremo, o ministro Fux, ele disse que não, que só tranca para os vetos. Mas é uma interpretação pessoal dele, inclusive no voto dele não consta isso. Então nós temos que achar uma solução. Por isso que eu sugeri ao Congresso Nacional esta alteração da Constituição. A PEC número 1 de 2013 até levou essa coincidência, né? Eu disse na tribuna do Senado recentemente que não seria mais propício, né? A PEC primeira do Congresso Nacional é o assunto que nós temos como maior importância hoje aqui no Congresso, que é a votação do orçamento, resolvermos de forma definitiva esse imbróglio todo que circunda aí a questão dos vetos. Agora, ultrapassada essa questão dos vetos, o senhor, como senador do Paraná, acredita que o veto, especificamente aos royalties, ao critério de distribuição dos royalties, será derrubado aqui pela maioria do Senado e da Câmara? Não tenho dúvidas disso. É muito claro, inclusive, quando nós aprovamos esse marco regulatório aqui no Congresso Nacional, as diferenças aí, quem foram contra ou a favor, foram gritantes. Eu sou favorável à derrubada do veto. Inclusive, eu acho que nós temos que distribuir melhor as riquezas do Brasil. O petróleo, qual que é o jargão da década de 80, né? O petróleo é nosso. O petróleo é nosso. E hoje nós somos praticamente autossuficientes em petróleo. E esse petróleo ele é retirado aonde? No fundo do mar, a centenas de quilômetros da costa. E de quem são aquelas terras no fundo do mar? É da União. E o que é a União? A União é o conjunto das 27 unidades federativas e dos mais de 5.600 municípios. Então, acho que nós temos que partilhar com todos. Defendo também que uma parcela disso tem que ser significativa, tem que ser destinada à educação. Porque é através da educação que nós vamos mudar culturalmente esse país e vamos, inclusive, diminuir corrupção, diminuir burocracia, vamos otimizar, dar uma forma de realmente chegarmos um dia a ser um país de primeiro mundo. Porque para isso, Armando, nós precisamos formar cidadão de primeiro mundo, né? E é através da educação que nós vamos fazer isso. Senador, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Armando. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Nós conversamos sobre a PEC apresentada pelo senador, dando uma solução para a questão da votação dos vetos presidenciais que se acumulam aqui sem decisão no Congresso Nacional. Até um próximo argumento. Se você quiser entrar em contato com a TV Senado, basta ligar no 0800 61 2211 ou através do e-mail www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.